Glória a Deus. Nós queremos louvar a Deus pela vida do nosso reverendo, da pastora Cristina, esse casal que Deus levantou para abençoar nossas vidas. Amém? Vocês podem se assentar. É uma bênção estar aqui representando o nosso reverendo e o Espírito do Senhor, através do nosso reverendo, me incumbiu de agora falarmos um pouco, já que falamos de tantas coisas importantíssimas durante o sábado todo, pela manhã cedinho com o pastor Ailton, agora completou o culto sobrenatural que foi, né? Então nós vamos falar mais um pouquinho, mais uma vez, sobre a internet, porque falamos de crianças aqui ontem, e como a internet não tem sido um mal só para as crianças, tá? Desde adultos, idosos, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos já são introduzidos a eles a internet. E nós vamos ver o mal que tem feito isso, a fim de que possamos abrir os olhos. Nós, pais, nós, jovens, crianças, adolescentes, em geral, abrir os olhos. Pedir ao Espírito Santo que abra teu entendimento, para que você perceba o perigo que está causando em entregar uma tecnologia na mão de um parente, de uma criança, e até para você mesmo, se você faz o mau uso disso, amém? Mas eu gosto sempre de abrir em Romanos, capítulo 12, para tomar partida. Romanos, capítulo 12, glória a Deus, pode pôr aqui para mim, tá, William? Romanos, capítulo 12, quem achou diz amém? Glória a Deus. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício o quê? Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. E não vos conformeis com este... Lê de novo esse versículo. Não. Com este o quê? Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de quem? E perfeita vontade de quem? O apóstolo está dizendo que não podemos nos conformar com esse século, mas temos que transformar a nossa mente para experimentar a boa e perfeita vontade de Deus. Se não houver essa transformação, nunca experimentaremos. Tem que haver essa transformação da mente para você experimentar. Quando a gente vem a Cristo, a gente vem cheio de culturas erradas lá fora. Por exemplo, uma delas é a deslealdade. Já reparou que você já vem infiel? Por isso tem que ter milhões de vezes aula de lealdade e fidelidade, porque a cultura da pessoa sem Cristo é da infidelidade. É da infidelidade. Então você tem que aprender a ser fiel. O pastor Enoque, às vezes, dando aula, ele fala o seguinte, que ninguém precisa ensinar a gente a fazer o que é errado, porque a gente já nasce sabendo o mal. Mas é verdade, amém? Tem que ensinar o que é bom. E não é diferente com essa cultura da tecnologia. A tecnologia, ela ganhou espaço e as pessoas cada vez mais, elas estão mais apegas à tecnologia. Cada vez o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, ele envolve a tecnologia, e nós queremos falar qual o mau uso disso. Não que a tecnologia em si é o problema, mas o problema é a má utilização da tecnologia. A má utilização de tudo isso. Por exemplo, tem pessoas hoje em dia que utilizam os smartphones para trabalho, elas trabalham nele. Elas têm um período que elas vão trabalhar nele. É diferente daquelas pessoas que consomem 24 horas a tecnologia, porque ela é uma viciada nisso. E até quem trabalha com tecnologia tem que aprender a ter momento para tudo, porque senão daqui a pouco você está levando para dentro do teu... Vai na hora de dormir, aí está levando para o quarto, aí daqui a pouco quer ver todas as mensagens dos clientes que ele já viu durante o dia todo, mas ali não é a hora de você ficar fazendo esse review de maneira nenhuma. Amém? Muito bem. Pode deixar aqui, obrigado.
Muito bem. E quando a gente fala de tecnologia, falamos de números de conectados, falando de internet, antes de falar de dispositivos pelo qual a gente veicula isso, mas os números de conectados. É uma coisa assustadora de mostrar como as pessoas ficam conectadas hoje no Brasil. O Brasil é o terceiro país no mundo mais conectado. É o terceiro país no mundo mais conectado da internet. E quando a gente fala do terceiro país mais conectado, você imagina um país de 210 milhões de habitantes, você tem aí mais de 180, 190 milhões de habitantes conectados na internet. Conectados na internet. E aí a gente percebe que de tanta gente conectada na internet, o que se consome, o que se fala, o que se estuda, o que se vê, o que se lê. E aí a gente percebe que, como não é comum, você vê, nem em muitas igrejas, você não vai ver um pastor que foi instruído vir no altar para poder instruir sobre a má utilização de uma ferramenta como a internet. Por quê? Porque sabemos que muitas coisas hoje em volta à internet, mas a missão, ela não é feita. O Instituto Billy Graham, quando fez uma pesquisa sobre evangelização, colocaram vários meios de evangelização. Aí colocaram o boca a boca, televisão, internet, rádio. E o que ganha no campo da evangelização? É o boca a boca. É o boca a boca. Por mais que a internet leve a mensagem, mas ganhar a alma é o pessoal. É você com aquele amigo que você foi lá e pregou. É aquele rapaz da moto, igual ouvimos aqui hoje. O rapaz parou, o rapaz da moto. É isso que ganha. E a internet, ela pode levar a mensagem. Isso ela vai levar. Tanto que tem países hoje que, de fácil acesso, a internet foi a missionária... Foi a rádio, né, Daiane, que a missionária falou, lendo, né, a Bíblia, e o pessoal lá na China anotando. Eu guardei isso aí, muito legal. Bom, então essa internet veicula por meio de dispositivos. Então nós temos diversos dispositivos. O mais famoso que todo mundo tem aí na mão é o smartphone, que tem acesso à internet, acesso a TVs, acesso a uma série de coisas. Às vezes a gente tem que tomar cuidado com o capitalismo selvagem. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa na igreja nunca deu uma oferta de R$1.000, mas ela já comprou um celular de R$1.000 porque ela quis. Às vezes, as pessoas, eu vou até além, porque hoje o iPhone 13 deve estar entre o quê? 8, 9 mil? 15 mil? A pessoa nunca deu uma oferta de 15 mil na igreja, mas parcelou um iPhone porque é o sonho da vida dela. Isso é uma tristeza, isso é um pecado grave. Então, as pessoas, elas vão sempre através desses dispositivos. E é através de um smartphone, por exemplo, que você vai entrar nesse mundo da internet. Tem alguém, tem um smartphone aí para me emprestar? Não, né? Alguém tem um smartphone, pastor? Por favor. Eu já devolvo o senhor, prometo. O smartphone foi projetado... para mapear todas as nossas emoções, tá? Quando há uma má utilização da ferramenta. Por quê? Perceba que o pastor tem aqui, deixa eu ver, 2 câmeras, né? Geralmente 2, 3, tem uns que tem aqui 4 câmeras agora, né? Ele tem uma câmera frontal que está para você e tem uma câmera que é para você capturar as imagens que você está vendo. Essa câmera frontal para você, ela está mapeando todos e criando ponto no seu rosto. Quais são as publicações que te dão alegria? Então, quando você está aqui nele, então ele parece estar desligado. Aqui na câmera parece que ela está desligada, mas não, ela está ali trabalhando, está mapeando suas emoções. Para fazer o quê? Criar um avatar seu, criar um bonequinho seu. Então, ele sabe o que mais te deixa triste, ele sabe o que mais te deixa alegre, ele sabe o que mais te deixa eufórico, ele sabe de tudo, porque ele fez um trabalho de mapear você. Quem já percebeu que quando você vai fazer uma pesquisa no Google através do seu smartphone, você nem pergunta, não chegou nem a escrever, mas já vem com algo que te interessa? É porque existe um mapeamento das suas emoções. Então, os grandes criadores dessas ferramentas, eles criaram, tem um filme
muito importante que todos deveriam, já falamos sobre isso aqui, né? Deveriam assistir, que é o Dilema das Redes. Criadores de ferramentas, por favor, devolva o pastor. Criadores de ferramentas, como para a internet, botão de curtir, do Facebook, do Instagram e de outros, que perceberam o mal que tinham feito quando criaram e deram marcha ré e olharam, caramba, estamos escravizando a humanidade. Isso está fazendo mal para a humanidade. Um deles, um criador, acho que ele criou o botão de curtir a foto, e perguntaram para ele, o que você teve que fazer para isso? Ele, não, eu tive que estudar a mente humana, para saber onde eu ia conseguir atuar de maneira que a pessoa nem sente, mas ela fica horas curtindo. Então, isso tudo é montado para poder escravizar o usuário, escravizar o usuário dependente, porque é o nome correto hoje que se utiliza para pessoas que são viciadas na internet. Usuário, dependente. Por quê? Desperta dopamina no cérebro humano, assim como o viciado em droga. Assim como o viciado em droga. Então, falar de internet, falar de dispositivo, é muito importante para que nós que fomos chamados por Jesus, somos a nação santa, o povo escolhido, ouvimos tudo isso aqui desde sábado de manhã, volte melhor para casa. Volte melhor para casa e ajudando as pessoas. Isso é tão sério que, quando a gente percebe pessoas viciadas na internet, a gente apresenta a cura. Eu falo que apresenta a cura, que são esses telefones Android. Ele é utilizado para a função normal, que é falar. Principalmente para adolescente, porque os adolescentes tendem a dobrar os pais, já reparou? Já percebeu que adolescente, a primeira coisa que ele quer fazer é criar uma conta no Instagram para poder se contactar com amigos? Aí o pai, que não tem um ensinamento como esse, né, não está num ministério como esse, vai lá e deixa. O que é uma conta no Instagram? Depois eu vou mostrar para você o que uma mãe não crente, recentemente baniu a filha do Instagram, o mal que estava fazendo a ela. A mãe não crente, a mãe não é daqui da igreja não, ela não é cristã, mas ela observou que a filha dela estava deixando de ser criança e entrando para um quadro depressivo, porque tinha uma continha no Instagram, que começou pequenininho e foi para 2 milhões de seguidores. Então esse é um ótimo aparelho para entregar ao adolescente que está na van, que está indo na van para a escola, porque às vezes o pai quer ter um contato com o filho, com a filha que vai para a escola, seja o que for, não é? Então, é um ótimo aparelho para ajudar. Isso é tão sério que alguns famosos, que o reverendo chama de profetas naturais, esses famosos, eles identificaram que a utilização da tecnologia afastam eles da realidade, do convívio com as pessoas. Ora, você hoje vai num shopping, vai almoçar, vai fazer alguma coisa, daqui você olha para o lado, as pessoas estão conectadas. Eu uma vez estava vindo de uma evangelização lá na Zona Sul de um bairro, quando entrei no metrô e eu passei o olho e olhei as pessoas sentadas, todas estavam conectadas. Todas estavam conectadas. Quer dizer, o mundo tem sido esse. Amém? E aí eu trouxe a vocês aqui, alguns dentre eles, alguns famosos que optaram por utilizar celulares simples. Tem essa Sarah Jessica, viciada o primeiro modelo de smartphone, que era aquele BlackBerry. Resolveu cortá-lo completamente da vida. O Tom Cruise resolveu, mudou de celular por causa dos efeitos nocivos que poderia causar à saúde. Algumas matérias, eu não trouxe aqui hoje, mas tem algumas matérias que saíram hoje nos principais, nesse percurso de estudo dos principais jornais hoje do Brasil, sobre os malefícios que causa a internet, a geração corcunda, problema nos olhos, problema na coluna, então causa também danos à saúde. Temos aí o nome é difícil, tá? A Daiane vai falar melhor que eu, Shailene Woodley. Quem lembra daquele filme, acho que é Jogos Vorazes, não era? Que saiu aí, que explodiu naquela época, ela tomou a opção por achar que os celulares destroem a interação social. Isso aqui, você vê, é profeta natural, isso é óbvio. Acaba com a relação. Você imagina num relacionamento a dois, o casamento.
onde vai para dentro do quarto, pastor Celso, e aí ou ele ou ela pega o celular, enquanto a outra está lá, se a mulher esperando o cara chegar do trabalho, aí quando ele chega, toma o banho, vai para a cama e começa. Relação zero. Relação o quê? Ou vice-versa, também as mulheres, né? Podem fazer isso. Elton John, o músico, tem smartphone, não tem smartphone porque acredita que distancia da realidade. O Simon, aquele jurado do programa The Facts, né? É o quê? É isso aí. Utilize o seu modelo de celular mais simples, porque tenta usar o menor número possível. Por quê? Porque essas pessoas descobriram que essa utilização, essa tecnologia que veio tomando conta da vida, ela realmente traz muitos malefícios. Então, a gente queria falar um pouco com vocês, mostrando os perigos que se tem quando se utiliza mal a ferramenta. Alguns, que o reverendo denominou de profetas naturais, começaram a ficar meio assustados com o consumo exacerbado da tecnologia. Muitos na área da educação. Uma pedagoga brasileira, ela botei aqui, tá, isso aí. Não é essas aí não, depois eu vou falar delas. Isso, essa aí. Ela fez um estudo e ela estava percebendo que nas escolas o rendimento do aluno era muito pouco, porque parecia que os alunos, quando estavam ali assistindo às aulas, a mente deles estava em outro lugar. A mente dos alunos não estava na sala de aula. E ela então começou a fazer um trabalho de pesquisa com as famílias desses alunos, com os alunos, e descobriu que quando os alunos saíam de casa, e saíam da escola, iam para casa, lá havia toda uma liberalidade para uso da internet, para jogos, e percebeu que a força era canalizada para casa, e a força não era canalizada para a escola, para o processo de ensino e aprendizagem, de maneira nenhuma. Então ela descobriu que, ela fez um estudo, e esse livro é um dos melhores livros que eu já li sobre essa questão do consumo na área de criança e adolescente, e ela mostra o seguinte, que se o pai ama um filho, ele jamais, essa mulher não tem Jesus Cristo. Ela chegou a isso através de experimento. Nós estamos chegando através de uma revelação que o pai deu ao nosso reverendo, para abrir os nossos olhos. E o que ela chegou? Ela disse o seguinte, olha, um pai jamais pode dar uma tecnologia ao filho. E ela começa a criar regras, regra dos anos, até 12 anos. Ela percebe que até 12 anos, o pai chegar e dar uma tecnologia ao filho, isso é um veneno. Aí ela depois, ela vai caminhando, e ela vai mostrando o seguinte, quando que a tecnologia começa a entrar na vida após os 12 anos, que ela fala da própria escola, começa a ter robótica na escola, tem escolas, principalmente escolas particulares, né? Tem robótica, tem manuseio disso e aquilo, então a criança vai precisar de ter um contato. Mas como é? Então ela ensina. Já viu aqueles pais que ficam bobão com o filho? Porque eles realmente sabem muita coisa sobre tecnologia, porque ouve na escola. Para você ter uma ideia, eu já surpreendi uma criança no templo da Zona Sul do Rio de Janeiro, que ele estava assistindo um filme pornográfico. A igreja estava vazia, e ele estava lá no finalzinho, sabe? A igreja estava vazia, e ele lá no final, quando eu entrei, tudo apagado, a luz estava apagada, e ele com o celular na mão, e eu fui e perguntei a ele, eu falei, rapaz, quem te deu isso? Eu peguei na bolsa da minha mãe. E na escola, o amigo falou para mim clicar no botão de pesquisa do Google, no microfone, e falar homem com homem. E ele estava vendo um filme pornográfico ali, homem com homem. Então, quer dizer, você imagina, uma criança, ele tinha o quê? Quantos anos, Kátia? 6 anos. Ele tinha 6 aninhos de idade, e aqui comendo aquilo. E nós temos que tomar muito cuidado, porque a gente às vezes quer achar que os nossos filhos são o verdadeiro apóstolo São Paulo Mirim, verdadeiro apóstolozinho Mirim, mas não, são filhos de Adão, pecadores. São pecadores. E aí como é que vai entregar? Olha,
papai está dizendo para você não usar, tá? Não usa, só usa quando for para a escola para poder falar com ele. Vai obedecer? Ele vai chegar na escola e vai conviver com um monte de gente que faz. Não é assim? Vai conviver com um monte de gente que faz, e aí já era. Eu estou falando do âmbito da criança, mas a gente pode trazer para nós adolescentes. Já viu como as pessoas levam para os adolescentes, os adultos, seja o que for, mais tempo na internet do que orando? Nunca viram, não? Já viram como a pessoa fica atualizando feeds de notícia? Ou nem de notícia, né? Notícia não é para quem vai ler, mas só para quem... Facebook, a vida das pessoas, o que fulano postou. Aí fica. Quanto tempo se gasta olhando feeds? Muito. Aí você pergunta, nesse dia que você utilizou tanto a internet, quanto tempo você utilizou para orar? Quanto tempo você utilizou para ler a Bíblia? E aí a gente percebe que na igreja a gente vê as pessoas cada vez mais distante da palavra, distante da oração. Por quê? Porque essa má utilização vem acontecendo no dia a dia. A internet é um perigo muito grande. Primeiro, por causa do apanhado de coisas impuras, ideológicas que existem. Ô, William, bota para mim lá, acho que lá na criança, que eu vou mostrar aqui, porque eu tenho tempo, eu tenho que falar tudo em 50 minutos. Pode passar. Essa criancinha aí, essa menininha tão bonitinha, isso passou na Fátima Bernardes recentemente. A mãe ficou preocupada com a filha. Por quê? Porque ela gostou de ser criou uma conta no Instagram e começou então a fazer postagens, vídeos dela, e se maquiando, e botando roupa de mãe, uma série de coisas. Foi criando um grupo grande para essa menina. Só que aí a mãe começou a perceber, que o comportamento dela na escola já não era a mesma, dentro de casa já não era o mesmo, e ela tomou uma decisão, a mãe, de qual é? Cortar as redes sociais. Eu não sei se eu vou conseguir ler, deixa eu chegar perto aqui. Diz assim, entre suas mídias eram... Vamos louvar a Deus pela vida do nosso reverendo. Amém. Senhor. Glória a Deus. Entre suas mídias eram quase 2 milhões de seguidores, dezenas de fã-clubes, tudo muito doce, mas também prejudicial para qualquer adolescente em processo de descoberta e busca pela individualidade. Eu não quero que ela cresça acreditando que é um personagem. Você vê, a mãe dessa jovem acabou com a mídia. Por quê? Porque estava querendo salvar a filha. Estava querendo salvar quem? A filha. Passa mais um pouquinho, William. Aproxima um pouquinho, vê se eu consigo ler. Aí ela diz aqui, para as crianças, porque quando ela fez isso, ela recebeu uma chuva de críticas, essa mãe. Aí ela diz aqui, para as crianças mal educadas, fãs da Nina, que seguem mandando direct, me xingando, desejo que seus pais apresentem vocês o castigo e o limite. Olha a mãe para eles. Coisas que vocês nunca viram na vida. Vocês me deram certeza de ter tomado a decisão certa em tirá-la desse mundinho vulgar, terra de ninguém. Pode subir, William. Para as que falam que eu destruí a carreira dela, Deus queira que vocês tenham razão. Olha só, amém. Pasmem. Aí diz mais, ocupação, TikTok, não o sonho de currículo da maioria, não é o sonho de currículo da maioria dos pais. Vale aquela frase batida de que ser famoso em rede social é a mesma coisa de ser rico num banco imobiliário, quer dizer, uma farsa. Quer dizer, que talento você tem? Ser famoso a qualquer custo é talvez o sonho mais triste do qual já ouvi falar. Mirem um pouquinho mais alto, geração cringe. Então, essa mãe, ela percebeu que a filha estava indo... Você imagina, essa menina, ela tem 14 anos, a garota, tá? Ela tem 14 anos.
Foi levada na Fátima Bernardes. A Fátima Bernardes, então, botou uma bancada. E a bancada era abaixo para dizer assim, que horror! Como que a mãe pode fazer isso? Mas a mãe falou o seguinte, olha, a filha é minha, o mal que está fazendo ela eu que sei, e a filha segue agora estudando, está vivendo bem em casa, indo para a escola, rendendo na escola. Isso é uma coisa que aconteceu bem recente, bem recente. E nós queremos louvar a Deus. Aqui é uma outra situação, é o perigo do perfil da infância na infância e adolescente. Por quê? Os adolescentes, as crianças, foi apresentado a elas, às vezes, pelos pais, ou por outros canais, porque as crianças hoje consomem muito esses youtubers mirins, e outros, até como esse que espalha veneno hoje em dia, Lucas Neto, e outros, né, que vêm nessa jogada, nessa temática, e eles que ensinam contra a família, a favor da ideologia de gênero. Aí você acha bonito porque os ambientes são coloridos. Já reparou como é que são os ambientes que eles preparam? Muito colorido, para tudo para atrair atenção. Então, é um perigo muito grande quando você apresenta isso para o seu filho, deixando ele criar contas, essas contas públicas no Instagram, essas contas no Facebook. Então, está percebendo o declínio e a criança, ela não rende mais. Então, muitos pais estão sendo alerta. Quando eu trouxe essa mocinha de 14 anos, ela não é cristã, a mãe não é cristã, só que ela percebeu o malefício que acontece com a filha dela. Então, nós estamos aqui, na graça de Deus, orientados pelo nosso reverendo, que recebeu de Deus essa visão para instruir ao povo de Deus a não se deixar dominar, porque a gente já percebeu que é fácil a escravização. É fácil. Porque, como ela falou ali, que a internet é terra de ninguém. Por quê? Já viram o conteúdo ruim, péssimo, que veicula na internet? Já viu como é ruim? Eu não sei se o William vai conseguir passar, tem uma situação, é lá na ideologia, o William, lá na parte de ideologia, que uma dessas youtubers da vida, que ela é forte para a criança de 5 anos até os 12, ela trabalha com jogos online. Então, as crianças consomem muito ela. E ela fez, então, uma agenda aqui, essa menina aí. Ela fez uma agenda de inclusão nos jogos. Ela fez uma agenda de quê? Inclusão nos jogos. O que tinha isso? Ela trouxe homens e mulheres trans para poder mostrar que vários tipos de pessoas consomem os jogos dela. E aí você imagina, as criancinhas de 5 anos, que a mãe deixou lá a tecnologia na mão da criança, consumindo aquilo, jogando, aí como é online, o game dela é online, daqui a pouco eles começam a falando, olha, como é importante isso. Aí ela traz várias pessoas para falar, dentre as pessoas, além do homem, uma mulher trans, ele trouxe também um pedófilo da vida que começa a mostrar a importância desse jogo. Isso é um adulto entrando. E aí aparece assim, quando ele começa a falar, um card em cima. Vocês sabem o que é card, né? É aquele endereço eletrônico em cima dele falando. Sabe o que estava escrito assim no endereço eletrônico? Clique aqui, ejaculação em 2 horas. Aí a criança que está com aquilo na mão, como ela é muito, ela vai ser guiada, principalmente na internet, isso é interativo, pelo clique, quando entra, a primeira visão que você tem é clicar no clique, quando joga, é ele se masturbando. Só que aí a mãe que deu para o filho, ou para a filha, ou para a criança, ela sabe que isso vai acontecer? Ela não sabe, ela está acreditando e confiando na filha, no filho de 5 anos, que está vendo um joguinho de criança. Os pais antigos, quando queria brincar com as crianças, jogar, a gente era brinquedo de madeira, não era? Comprava brinquedo de madeira, brinquedo mordedor, era ou não era? E as crianças, então, quer dizer, hoje não, os pais ficaram muito moderninhos, e moderno que leva para o mal. E aí você imagina uma situação dessa, e você está achando que o seu filho, porque quer entreter, não, deixa ele lá, ele está quietinho. Mas ele está quietinho com uma tecnologia que está levando para ele uma ideologia que vai mudar a mente do teu filho.
vai mudar a mentalidade do teu filho. Nós não falamos aqui ontem, sobre o marxismo cultural? Quem lembra disso aqui? Os pastores, nós não conversamos aqui um pouco sobre isso? A primeira arma do marxismo cultural é mudar a mente. Aqui, ó, indivíduo. Tem que desconstruir tudo. E qual é o braço que eles vão utilizar? Nunca se utilizou tanto a internet para isso. Nunca se utilizou tanto a internet para isso. Então, é um perigo muito grande. Agora, nós estamos tratando dentro do âmbito, agora falando de crianças, do malefício das crianças. Dentro desse bloco criança e adolescente, os jogos. Os jogos, meu Deus do céu. Hoje em dia, esses jogos, eles podem ser mortais. Mortais. Nós já falamos aqui, até na época, uma das aulas, o pastor Enoque falou de socorrer uma família que fez o desafio da baleia azul no braço. É um dos jogos mortais para adolescentes na internet. Olha que coisa perigosa. Então, é um perigo muito grande, porque a mãe e o pai confiam no garoto, confiam na mocinha, falam, não, deixa, não tem nada a ver, não. Eu já instruí, eu já falei para ele que não pode, eu já falei para ela que não pode, eu conheço minha filha, eu conheço meu filho. Que erro. Seu filho é um Adão, sua filha é um Adãozinho. O pecado está nele. E outra coisa, eu falei ali dos profetas naturais antes de entrar, dessa pedagoga, ela mostra o seguinte, o período da adolescência, como eu li para vocês, é o período da curiosidade. Ela fala de curioso, a criança curiosa. Ela tem que vai curiosa e vai para a internet, ela vai ter todo tipo de informação. Todo tipo de informação. Olha que perigo. Esses jogos é tão sério porque nós estamos falando, primeiro, jogos mortais, que é esses desafios, baleia azul, colar o nariz, olhos, enforcar, quanto tempo, quantos minutos o adolescente consegue ficar sem ar. Isso é um dos jogos mortais hoje do Facebook. Outra coisa, agora, recentemente, os coreanos lançaram o Round, com cantigas de criança, brincadeiras de criança, mortais. Aí você imagina, o pai e a mãe que vê meu filho, acha bonitinho, né? Eu quero que ele saiba tudo. Aí imagina, está ali, daqui a pouco ele está ali, imagina, querendo, vamos brincar com outro coleguinha, aí quer fazer o que viu no filme, na série, fazer com um amiguinho. Você viu a coisa, como é que andou ali naquela série? Coisa maligna. Então, é um perigo. Agora, os jogos vai além das crianças, vai para os adolescentes, o jogo vai para os adultos. Por exemplo, a escravidão que causa esses jogos online, já foi público aqui, e nosso irmão, homem de Deus, que hoje é um ganhador de alma, Lucas Coelho, já testemunhou, né, Lucas, aqui, como Deus o abençoou, libertando ele dos jogos online. Porque os jogos, você fica... Sim, senhor. Você pode vir aqui dar esse testemunho pessoal, Lucas? Pode pegar o microfone para o Lucas? Porque o Lucas é uma prova, gente, dessas questões de jogos, né, Lucas? Online e que toma tempo e dinheiro. Sim, senhor. Gostaria de louvar a Deus pela vida do nosso reverendo, da pastora Cristina, de todos os pastores. Então, como o pastor Leonardo falou aqui, né, eu sou um testemunho sobre o mau uso da internet, do meu tempo, nos jogos. No meu caso, era um videogame, né? Não era, no caso, as redes sociais. O meu problema era o videogame. Passava 12 horas do meu dia, muitas das vezes, jogando, falando com o pessoal mais do que eu falava com a minha esposa, por exemplo, né? Uma das coisas que o pastor falou aqui no dia, eu nunca me esqueço, foi um encontro um pouco antes da pandemia, e que foi um divisor de águas na minha vida, porque tudo que o pastor falava parecia que ia para mim, né? Acho que todos aqui já passaram um pouco por isso, mas nessa aula que a gente está tendo aqui agora, eu lembro, e foi no encontro dos homens aqui, e o pastor falava, olha, a gente vai mostrar aqui a reportagem de um camarada que ele fala mais com os amigos do online do que com a sua esposa.
como que um relacionamento assim vai dar certo? E eu fazia aquilo. Né? Parecia que era eu ali na reportagem. E então, aquela aula eu me senti na obrigação assim de tomar uma decisão e de cortar isso da minha vida, porque além do meu relacionamento estar sendo comprometido com a minha esposa, mas o meu relacionamento com Deus estava sendo comprometido, porque aí 12 horas no videogame, não tinha tempo para orar, não tinha tempo para ler a Bíblia, não tinha tempo para estar no culto. Estava no culto, mas já com a cabeça lá no jogo. E eu não me envergonho de falar isso, né? É algo que mudou a minha vida, é algo que, através dessa igreja, através dessa aula, eu tive a minha vida transformada. Aí eu passei a ter mais tempo para Deus, passei a ter mais tempo para a palavra. E muitas das vezes isso não é um assunto tratado nas igrejas, né, pastor? E é um assunto muito relevante, por quê? Porque pode ter alguém aqui, por exemplo, que tem esse mesmo problema. Pode ter alguém aqui, por exemplo, que continua resistindo, né? E muitas das vezes achando que não, mas isso não é bem assim, mas isso não é para mim, mas eu não fico tanto assim. A gente sempre acha que está no controle, né? Sempre. A gente sempre acha que está no controle. Então, eu também achava, mas graças a Deus o Espírito Santo falou comigo naquele dia. E a partir daquele dia, então, eu lembro que eu estava para ir para o Cianorte, e eu cheguei lá em Cianorte. E hoje a gente pode ver o fruto aqui, o Morelli e a Marina estão ali, porque eu larguei esse meu vício, que era um vício, e pude ter mais tempo para a palavra. E uma das coisas que o pastor falava que eu pensei muito foi, poxa, se eu passasse o tempo que eu passo na frente da TV, jogando, lendo a palavra e buscando o reino de Deus, eu seria alguém muito mais usado por Deus. Né? Muito mais usado por Deus. Então, é o que acontece hoje. Foi você que falou assim, perguntou para a Aline, você contou para o pastor? Foi você? Alguém chegou para mim uma vez e falou, foi lá em Copacabana, teve um jogador que o reverendo mandou dar aula também para alguns jogadores, aí o rapaz virou para a irmã e falou assim, você contou para o pastor? Porque também era jogos, e lá era jogos, acho que não é o caso do Lucas, que envolve pagamentos online. Gastava-se um dinheiro online, porque conectava pessoas do mundo inteiro, que é um outro tipo de jogo, né, Lucas? Sim, senhor, mas envolve, né? Não assim em grandes quantias, mas envolve. Por exemplo, no que diz respeito a dinheiro para comprar um jogo que saiu, para comprar um jogo que é novidade, para comprar algo dentro do jogo, eu não poupava dinheiro, não. Se eu tivesse vontade, eu ia lá e comprava, porque eu tinha o dinheiro. Então eu ia lá e comprava. Aí quando a gente ouve falar que alguém deu uma grande oferta aqui na igreja, a gente fala, nossa, poxa, que cara doido, deu essa, né, deu. Eu pensava assim, né? Eu pensava assim antes de ter o conhecimento bíblico das ofertas. Então, poxa, o cara doou, que nem o pastor falou aqui, 10 mil reais para a igreja. Só que a pessoa, quando ela não tem o entendimento como eu não tinha antes, acha isso loucura. Só que quem faz isso experimenta uma alegria que só quem faz isso, eu já fiz também, já dei uma grande oferta, já dei grandes ofertas, né? E quando a gente faz isso, a gente fica numa alegria que não tem explicação, porque é bíblico e a gente é instruído pelo nosso reverendo a fazer isso. Né? Então fica mais assim um incentivo para quem tem esse pensamento, né? Eu me lembro lá em Varginha também, alguém contou um testemunho, agora eu não me lembro quem foi, que disse assim que o remédio para a avareza é você dar uma oferta grande. Se a avareza continuar, dá outra oferta grande, e assim vai até sair a avareza. É assim mesmo. E assim que funciona, na prática. Amém. Obrigado, Lucas. Deus te abençoe. Isso é sério, gente. Isso é sério, porque você imagina, nós mostramos a vocês, assim que começamos, os profetas naturais, mostramos o que eles fizeram para se desvencilhar da tecnologia para conseguir ter interação com as pessoas. A internet, ela virou uma porta de entrada para muita coisa ruim. Por exemplo, o campo da sedução. Como existem hoje malandros, homens malignos, que utilizam da internet para aplicar golpes em mulheres. Sabe por quê? Sabe quem mais consome internet no Brasil? As mulheres.
Sabe quem mais consome redes sociais no Brasil? As mulheres. Por quê? A rede social está ligada à exposição. Está ligado a postar foto. Por que tudo da sua vida tem que ir para a internet? Por que tudo da sua vida as pessoas têm que saber? A gente tem que restaurar aquela cultura das fotos no álbum, espalhar em casa. Mas não, hoje, as mídias sociais, imediatamente, as pessoas querem, sem propósito algum, vão expor algo, e ali pode estar um momento sério. Eu trouxe uma reportagem numa dessas nossas conversas sobre a internet, obrigado, William, dessa moça, que ela vai simplesmente postar uma blusa que ganhou, que ela achou bonito, e ela então quis mostrar para as pessoas. Aí um camarada entra no perfil aleatoriamente, porque ele é um predador. Então ela entra no perfil, faz o elogio, ela de cara, ela ignora, ele passa um tempo, ela faz de novo, ela ignora, até o momento que ela abre guarda e agradece. Quando ela agradece, começa um diálogo, começa uma conversa, ele começa a dizer que aquela blusa era para ser dela, parabéns, coisas a princípio banais, mas onde vai parar isso? O corpo dela num terreno baldio, ela foi estuprada por ele e morta. Pastor, mas só uma simples postagem. Tem um programa que não dá para a gente passar aqui, por causa da internet, no Cabrini, de pessoas que vão até endereço da casa das pessoas, não sei quem já viu, só coletando dados da internet. Porque as pessoas tendem a colocar onde mora, o que faz. Teve uma dessas reportagens, uma jovem que saía da escola e ia para uma quadra do lado da escola jogar, acho que era vôlei, e aí ela coloca toda a trajetória dela, que ela fazia. Até que ela, quando acabava a partida, ia para um banheiro do lado para se trocar, para poder ir para casa. Um policial aposentado de 65 anos, se passando por um garoto de 12 anos, entrou em contato com ela, começaram a conversar, ele dizia que gostava também de vôlei, tal. Conclusão, deixou ela ensanguentada lá no chão do banheiro, porque ele a estuprou. Só não matou porque outras pessoas vieram e ele tomou o susto e saiu correndo. Então, a internet tem sido um portal de coisas ruins. E isso chama a má utilização. Então, quando nós estamos aqui aprendendo, alertando, na realidade, é para mostrar que você não tem que ser escravo dessas coisas. Nós lemos Romanos com vocês, temos que transformar a nossa mente. Nós não temos necessidade dessas coisas. Temos necessidade da palavra, de orar, de jejuar, de buscar as almas, de pensar em Deus. Nós temos muita coisa para fazer. Nós temos muita coisa para fazer. E aí, pode pôr, William, aquelas 3 especialistas, eu falei da primeira, só que essas 3 mulheres, elas são o ranking, o número 1 hoje no mundo. Elas não são, uma é brasileira, a Simone Correia é brasileira, ela é gaúcha, mas as outras 2 não são. Quer dizer, a primeira, essa Kimberly aí, ela é especialista em transtorno de dependência pela internet. Hoje, pessoas que ficam completamente dependentes. Vocês sabiam que em Botafogo, aqui na zona sul do Rio de Janeiro, tem uma clínica de tratamento para dependente de internet? Sabe o que se utiliza para tratar um dependente de internet? Remédios. Porque é o mesmo remédio que trata o drogado, o viciado. Então a gente percebe que, à medida que você vai consumindo muito a internet, você imagina que a mente, se fosse um HD, a mente armazena informações. Imagina um HD. Imagina a internet, a pessoa, à medida que ela vai armazenando muitos filmes. Você vê, o Brasil é um dos países que mais consome prostituição no mundo, através da internet. Através da internet. E aí você vem para a igreja e daqui a pouco está com a mente suja, podre, porque consome isso, fica consumindo, isso vai te apartar de Deus, vai te apartar do que é santo, vai te apartar de uma vida santa. Daqui a pouco chega na igreja com a mentalidade pecaminosa, porque é viciado em pornografia. Aí chega para dentro de um casamento, vai com essa mentalidade podre, imunda, achando que a esposa é uma prostituta, porque olhou lá no vídeo. Quer dizer, nós temos que fugir dessas coisas. E aí você olha essas mulheres que não são cristãs, são profetas naturais, elas estão alertando, olha, cuidado, isso aí mata. Isso aí mata. Foi o que eu falei com vocês aqui do filme O Dilema das Redes. Foi o que eu falei do Dilema das Redes. O que eles fizeram? Eles deram uma arrefecer e disseram, olha, nós erramos. Nós criamos algo que vai matar a humanidade. Vai acabar com a humanidade.
E aí, quando você vê essas coisas, nós temos que louvar e agradecer a Deus por esse ministério, que é num altar que a gente trata dessas coisas aqui, para ajudar famílias, para ajudar adolescentes, jovens, crianças. E você vê, essa Brenda, ela é uma outra especial, ela tem um livro glorioso sobre dependência de internet. Ela disse que ela trata o comportamento do jovem e do público feminino. Dela que eu tiro muita estatística das mulheres. As mulheres e a rede social, as mulheres, ela mostra que a causa hoje de muitos problemas relacionados a casamento são mulheres que vieram viciadas e entraram no casamento. E o malefício que causa isso dentro de um relacionamento. Então nós temos que tomar muito cuidado, por quê? Porque eles chegam a essas conclusões através dos experimentos que eles fazem, através da realidade, porque eles não estão falando algo ilusório, eles estão falando algo que observaram. Agora, aquilo que eles acham perdas físicas, nós, sendo povo de Deus, percebemos perdas espirituais dos crentes, porque não se ora mais, porque tem mais tempo para a internet. Não se busca mais o Senhor, porque tem mais tempo para as curtidas. Você vê que as pessoas ficam 24 horas, 9, você vê, o brasileiro hoje passa 9 horas conectado na internet. A estatística do terceiro país que mais é conectado, 9 horas conectado. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso tende a nos escravizar, e à medida que escraviza, qual é o grande problema? Dali o diabo sempre vai se apresentar para vocês. Aí é alguém que, já viu tem um perigo dos grupos. Por exemplo, eu estava lendo uma situação semana passada, colegas de escola que fizeram parte da nossa infância. Aí era um grupo que criaram no Facebook e de colegas de escola lá da infância. Não tem aqueles colegas que estudou na quinta, na sétima. Aí, meu irmão, entraram nesse grupo. Aí uma jovem que entrou nesse grupo foi estuprada por um colega que fez parte da 8ª série com ela. Por quê? Porque entrou nessa furada. Outro erro grave, grupo de trabalho. Toma cuidado. Porque grupo, WhatsApp hoje tem essa possibilidade dos grandes grupos. Aí daqui a pouco vamos para o grupo de trabalho. Aí daqui a pouco começa, primeiro, quando você acessa um grupo, você está dando a informação do teu número. Então a pessoa pode a qualquer momento entrar em contato com você, conversar com você, mandar no privado para você. Então nós precisamos sair fora disso. Porque aquilo que Deus quer fazer com a nossa vida não virá pela internet, meu irmão. Aquilo que Deus quer fazer conosco não virá por esse caminho, pode ter certeza. E outra coisa, o mundo, as grandes realizações mundiais, vocês sabiam que foram feitas antes da internet? Foi antes da internet. Então nós temos que ouvir essas coisas e tomar dentro de nós assim, a certeza de dizer o seguinte: eu não vou ser um escravo. Eu não vou ser um escravo. Não dá para a gente passar os vídeos que a gente gosta por causa da internet, ela já cortou a gente. Mas a gente já passou vídeo aqui num dos vídeos, mostrando um teste para ver quem é dependente. Por exemplo, pessoas que não conseguem de maneira nenhuma ficar muito tempo sem estar olhando o celular. Isso é uma prova do vício. Às vezes a gente lá na sala de vídeo vê muita coisa, sabe? Porque são várias câmeras, então a gente acompanha muita coisa. Nós já vimos nosso reverendo pregando a pessoa com o celular debaixo do banco, olhando o Facebook. Nós já vimos pessoas se abaixando para falar com a pregação aqui. Quer dizer, olha o nível das coisas como vão. A pessoa não consegue desligar, e se você for a um avião, você é obrigado a desligar. Você tem que desligar, você vai voar. Você vai ao teatro, você tem que desligar. Vai ao cinema, vai desligar. Agora, quando chega no templo, não, eu tenho que estar conectado. Essa cultura tem que acabar no nosso meio. Essa cultura tem que sair. Sabe por quê? Porque muita gente, glória a Deus, muita gente está indo para o inferno por causa disso. Outra coisa, a gente abre, eu estou terminando, já deu o horário. Outra coisa importante é cuidado, porque a internet está trazendo uma outra faceta agora. Nem toda pregação que você ouve lá é bíblica.
E aí a gente já percebeu como tem hoje pastores itinerantes, de igrejas diversas, que traz o outro evangelho e as pessoas vão comendo daquilo e daqui a pouco estão questionando o seu pastor, questionando sua igreja, porque ouviu o pastorzinho tal. Nós temos que ouvir a palavra de Deus que é pregada deste altar. Sai fora desses pastores de youtuber. Sai fora disso aí, gente. Isso aí não leva ninguém a nada, não. Ah, eu estou precisando, eu acordei de madrugada, pastor queria uma palavra. Vá para o canal da igreja, fica 24 horas. Lá fica 24 horas o nosso reverendo pregando. Mensagem direto. Seminários direto. Então nós precisamos, como igreja do Senhor Jesus, povo escolhido, sair fora disso. Eu vou ler para vocês algumas matérias dos jornais, eu trouxe. Por exemplo, a Folha de São Paulo. Ela vai trazer uma matéria. É o mau uso. Aí, o que ela vai... Olha o título da matéria. Só vou ler o título. Diz assim, ó. Uso de celular em sala de aula dobra efeitos negativos nas notas. Aponta o estudo. Isso aqui é a Folha de São Paulo. E você está lá achando que o seu filho tem que ter acesso a isso, porque ele vai ser bom nisso, vai ser bom aquilo. Ele tem que ser bom em matemática. Ele tem que gravar os processos históricos da história do mundo. Isso não é bom em saber ligar, saber desligar, saber entrar no Facebook, saber colocar uma senha, não, gente. Jornal O Globo. Uso abusivo de smartphone e tablet forma uma geração corcunda. Outra coisa, agora aqui R7. Transtorno de dependência de tela é real e pode danificar o cérebro do seu filho. Outra do R7, criança e adolescente utilizando a internet para fins que os escraviza. Monofobia, uso excessivo do celular pode levar a ansiedade, tremor e até depressão das crianças. O Correio Brasiliense, uso excessivo do celular compromete a funcionalidade dos neurônios. Então, assim, nós percebemos que não é um assunto da igreja, você vê que é um assunto mundial, é uma coisa que está correndo no mundo, e Deus está usando esse ministério para nos alertar, a fim de que nós possamos se desvencilhar dessas práticas e seguir para o alvo, transformar pela renovação da nossa mente, para experimentar a boa. Por que não tem tantas visões de Deus hoje? Porque as pessoas estão mais tempo na internet, as pessoas acordam, a primeira coisa que ela faz... A primeira coisa que a pessoa faz é olhar se tem alguém que mandou alguma coisa, vai atualizar feed. Não, a primeira coisa quando a gente acorda é falar com o Espírito Santo, gente. Só que aí mudou hoje, as pessoas já acordam querendo atualizar. O que falaram de mim? E outra coisa, cuidado. Os pais devem ter muito cuidado com seus filhos quando deixam eles criar perfis na internet. Eles estão ficando, vai ficar vulnerável a todo tipo de ataque. Ali ele pode mandar uma mensagem no privado. Alguém pode entrar e mandar uma mensagem no privado para a tua filhinha, para o teu filhinho, e você nem sabe. Cuidado com isso. Daqui a pouco, a gente aqui já testemunhou aqui, o reverendo falou aqui da jovem que foi salva de um casal muito especial nosso. Então, tomar muito cuidado com isso, gente. Porque, você imagina, manda no privado, chega, ó, eu queria você tira uma foto nua e me mostra. Você é tão especial, é assim que começa.